que é uma Ialorixá? Qual a importância delas? Quando a gente vai falar da forma como eu falei, as pessoas passam a ter uma compreensão da figura dessa líder religiosa, líder comunitária, que é uma Ialorixá, que é um Babalorixá. Mas as pessoas não têm a visão se você não contar, que não é somente bater tambor, é muito mais do que isso. Né? Não é somente bater tambor, incorporação de orixá, dançar em circo, porque tudo tem um sentido, mas as pessoas só... A primeira imagem que vem é só essa sobre o candomblé. Não tem a dimensão do candomblé enquanto espaço de resistência e de reexistência. Minha mãe era uma mãezona, basta dizer, uma pessoa para criar tantos filhos, praticamente sozinha, porque a família toda ela ficou restrita no lugar sozinha, porque o povo era todo mais velhos, né? Então ela teve que se aprofundar, ela teve que se virar no máximo sozinha para dar conta desse terreiro. Foi um legado da família dela, do tempo povoarô. Eu descendo. O Alaqueto descende de 2 irmãs africanas. Elas foram raptadas pelos inimigos que invadiram o reino de Queto. Eu conheço. Eu fui lá. Depois as gêmeas foram vendidas como escravas e foram para a Bahia. A princesa Otampé Ojarô tinha 9 anos quando chegou. Como a princesa era filha de Oxumaré, ele se disfarçou em um homem muito rico. Foi lá onde vendia os escravos e comprou as gêmeas e deu a liberdade. Elas voltaram para a África. Otampé Ojarô casou e voltou para o Brasil e fundou o meu terreiro. E ela contava que foram 2 gêmeas alforreadas que vieram da Nigéria, que antigamente pegava e vinha para cá. Quando chegava aqui é que era escravo. Eles não vinham como escravo. Quando chegava aqui era que virava escravo, certo? Então, elas vieram para cá, foi quem fundou a casa. Essa menina, que era uma criança, né, ela foi escravizada nessa invasão, nessa aldeia, né? E ela das 5 correntes, né, que formavam a monarquia dos Arôs, né, do reino de Queto. Uma ficou, mas a outra voltou. Certo? E daí para cá foi que teve o povo daqui, os antigos, né? Foi que vieram a Maria do Rosário, foi minha tia-avó ali, Dionísia, porque nós temos a árvore genealógica. E aí que eu já falo como antropólogo, que fiz quase 200 e tantas pesquisas em candomblé quando se começou esses estudos no Centro de Estudos Afro-Orientais. Olga Francisca Régia era uma sábia, sabia de tudo, sabia absolutamente de tudo. Começa por saber cantar como ninguém nas 3 nações, nas 3 nações. Em Angola, e Quito e Jeje. Poucas pessoas cantavam aqui. Ela cedia. Tinha uma pessoa que era um parente desse menino de Vicente Dogum, que vinha aqui cantar. Cantava 1, 2, 3 cantigas, mas depois ela tomava e cantava tudo. Né? Não deixava ninguém cantar. Quer dizer, era uma coisa realmente extraordinária. É verdade que esse conhecimento foi facilitado em função das relações que ela teve com pessoas outras, não necessariamente vindas da nação Queto, mas com a inteligência brilhante, né? Captou todo esse conhecimento e fazia isso como ninguém. Esse papel dessas grandes matriarcas, dessas mulheres que nos conduzem, que nos ensinam a viver.
Então, eu viver dentro do Alaqueto é a minha cultura. É o orixá, é a fé, é o respeito, mas é a minha cultura, eu nunca tive outra forma de cultura. Foi aqui que eu aprendi a respeitar essa grande acadêmica que era minha mãe Olga, que é ela que me ensinou a ser uma pessoa com honestidade, com respeito, mantendo-me resiliente às questões de tradição de axé, mas de uma forma muito natural, entendeu? Ela sempre, minha mãe Olga as pessoas haviam muito de uma forma muito rígida, mas eu achava aquilo que era a forma do aprendizado, era o saber e fazer que ela tinha para nos dar. Ela aproveitava tudo isso e ela dava a cada uma e não tinha para ninguém. Quando ela queria, quando ela abria a boca para falar, realmente ela calava muita gente. Porque para uma pessoa que não estudou, não alisou o banco da ciência, como se dizia antigamente, ela dava mesmo e conseguia dar em mim, assim, e conseguia estudar um pouquinho, graças a ela. Então, ela, quando queria dizer alguma coisa, ela dizia assim, que você não tinha resposta. Ela não tinha, para ela, a coisa mais difícil era você ter resposta para minha mãe. Ela tinha realmente uma sabedoria nata. A gente tem, né, uma ideia bem precisa, né, da importância dessa mulher, não somente para o terreiro do Alaqueto, não somente para os candomblés da Bahia, não somente para os candomblés do Brasil. Olga era e vai ser eternamente uma grande referência de mulher, de orixá, de pessoa realmente culta, super inteligente e falando Nagô. A única pessoa que eu vi de mãe de santo, pai de santo, recebendo alguma pessoa da África e sem trazer negócio de tradutor, nada. Ela falava com eles assim, dava risada, contava piada em Nagô, tá? E a conversa toda, né, em Nagô. De um Nagô que ela falava lá na época, lá dos 16 anos, né, se falava na família dela com uma segunda língua, né, familiar, o Iorubá. E ela aprendeu tudo isso. Mas não é só o Brasil, não. Eu estava, por felicidade, morando na África, eu estava no Zaire, quando aconteceu o festival da Nigéria, né, em Lagos, e houve uma grande reunião de todas as forças políticas, religiosas, de muitas... Então, para a surpresa deles, porque para mim não foi ela quem conduziu toda essa obrigação. Todo mundo deitado, está aí ela em pé, cantando para Xangô, tá entendendo? E eu me arrepio um pouco, porque quando eu falo de algo, eu falo de minha mãe, né? Era uma demonstração inequívoca da importância universal desta mulher. Boa noite, mãe de santo ou Yalaxé Olga de Alaqueto. Boa noite a você. Como é que você se sente diante da possibilidade de ser entrevistada pela Voz do Povo? Eu me sinto bem porque sou acostumada a fazer entrevista com o povo. Não é só faculdade, tudo, eu estou bem acostumada, me sinto muito bem. O que a gente tem é muito respeito, porque é uma pessoa que foi à frente do seu tempo. Sendo mulher, sendo negra, que hoje a gente fala muito disso, ser mulher, ser negra, ter a sua identidade. Então, no tempo dela, ela conseguiu falar. Como outras mães de santo que a gente conhece. Conseguiu ir às autoridades e eram ouvidas por eles e eram respeitadas por eles. Na verdade, são as Yalodês contemporâneas, né? Essas mulheres que não é somente esse lugar de sacerdotisa religiosa. São essas mulheres que são responsáveis pela economia, pela questão de cuidado da família, de cuidar da manutenção da casa do candomblé, de todas as outras famílias que compõem essa casa de candomblé. Então, quando a gente fala também que o Brasil não seria Brasil sem essas mulheres, é uma verdade, porque foi a partir também do processo de escravidão, do processo do comércio que essas mulheres ajudaram a construir, que até hoje nós temos uma economia aí existente. E o terreiro até hoje se manteve nesse processo dessa economia solidária, porque a maioria dos terreiros não tem nenhuma ajuda financeira de nenhum órgão público desse Estado, que eu acho que é fruto de um racismo institucional, sim,
né, de uma intolerância, mas de um racismo institucional, sim, as comunidades terreiras de Candomblé, mas que como que elas conseguem manter viva essa economia solidária a partir de pessoas desprovidas desse capital hegemônico que existe. Como que elas conseguem fazer uma festa como essa? Aqui temos quase 100 pessoas aqui, todo mundo comendo, bebendo, dormindo, se vestindo, dando de comer para os outros de fora, sem nenhuma ajuda. Então, essa economia, essa matemática que é própria do terreiro, é que deveria ser ensinada para alguns, né? Para saber que mesmo com toda essa ordem vigente de desmantelamento, de invisibilidade, de genocídio de nossa cultura, ela se mantém viva. Que esse poder dessas mulheres é que é fundamental para a gente, que a sociedade brasileira poderia estar percebendo como é importante. Era minha segunda mãe, nunca faltou nada, sempre me dando apoio e eu continuo na casa. Vim para aqui com 24 anos, vou fazer 76 anos aqui no Axé. A dona Olga, ela é diferenciada no sentido dessa presença, digamos, dessa pessoa que tinha um enfrentamento, né? Uma relação com a mídia, com a sociedade. Então, a dona Olga foi positiva nesse sentido. No sentido de implementar uma outra figura feminina, moderna. Talvez ela seja a primeira pessoa a se colocar enquanto referencial de modernidade nesse mundo nosso. O referencial da pessoa que está ali, que está aqui, que está relacionando com o Estado, com a mídia, com a política, com os movimentos culturais, se relacionando com as práticas da dança, com as apresentações, a construção do teatro baseado nas práticas de rituais das religiões afro-brasileiras. Então ela desponta como isso. Então você vai encontrar vídeos dela com as filhas dançando, você vai encontrar ela em debates, ela em reuniões com grandes dirigentes, como o governador de estado, como deputados, como senadores. Então você vai ter uma relação dela com uma construção disso pela primeira vez. Quer dizer, uma pessoa que, desde a metade do século XX, ela vem construindo, tendo esse papel, a partir do que ela recebe do Dionísio o cargo, então ela começa a implementar uma nova forma de candomblé, um candomblé mais moderno. Por isso ela foi muito criticada, inclusive, mas a vitória foi dela, porque ela conseguiu mostrar que o caminho da construção das religiões afro-brasileiras se passa por uma modernidade, se passa por um elemento de modernidade, não de perda da tradição, das práticas tradicionais, mas da modernidade da presença cultural, política, econômica, que nós temos que nos equilibrar nesse ponto, senão o candomblé desaparece. Essa sociedade brasileira ainda é, de um ponto de vista da sua formação, uma sociedade extremamente racista. Nós fomos criados e fomos feitos para viver num país europeu com a ordem e progresso, lá na bandeira, está entendendo? E se queria realmente um mundo europeu nos trópicos. Isso é um aspecto importante, porque isso é uma política de governo, política oficial, a instalação de um mundo não africano, não nada, mas só realmente europeu. Naquela época, se fosse francês, seria até melhor, porque os filhos dos mais ricos tinham que necessariamente fazer algum curso na França para voltar e tomar conta dos seus canaviais. Na verdade, a abolição da escravatura criou, a partir daí, muita gente, milhões de pessoas jogadas ao Deus dará, está entendendo? Ninguém organizou nenhum plano de inserção dessa gente toda numa sociedade nova que se instalava após esse período. Então, você pode imaginar que tudo isso aí são elementos contundentes, dessa persistência ainda hoje, de um país
que tema em não ser negro. O brasileiro quer é que sejamos eternamente escravos. Para mim, a escravidão nunca terminou. Nunca se instalou uma política, né, calculada, bem feita, planejada, para colocar essas pessoas integradas num contexto maior de uma sociedade livre e aberta que se pretendia. Então, quando você parece uma pessoa como Olga de Olaqueto, é difícil realmente que essa pessoa venha representar, tá? Para nós todos que estamos integrados nesse mundo, na Bahia em especial, nós sabemos da importância de mulheres como Olga Francisca Regis, como Oiá Fumi. Acho que não poderia, minha mãe de santo não poderia ser de outra divindade que não fosse de Iansã. Porque minha mãe de santo é a pessoa que eu sempre vejo como Oiá mesmo, assim, que subverte as ordens estabelecidas. Ela foi uma mulher que criou os filhos quase sozinha, não se deixou dominar, né? Subverteu toda essa ordem patriarcal de nosso país. Então, eu acho que minha mãe de santo, ela era uma feminista sem saber. Entendeu? Porque ela não se deixou dominar, ela levou à frente, com 23 anos de idade, um terreiro de candomblé que havia pessoas mais antigas de santo do que ela, e ela se pôs, ela se colocou no lugar, ela era de fato uma rainha. Entendeu? Assim como eu vejo que o Oiá é. Iansã, para mim, é isso também. Iansã não é somente aquela mulher sisuda, agressiva, não. Eu vejo Iansã enquanto uma grande mantenedora, uma grande cuidadora, né? Diz que Iansã tomou conta, era mãe de Ibeji. Né? No nosso axé, Iansã é a mãe de Ibeji, é a que Ibeji. Então, com Oxóssi, que era o pai. Então, Iansã devolveu o beijo para Oxóssi e disse que não aguentava mais ficar tanto tempo presa nesse lugar de maternidade, da mãe maternal, que ela precisava sair, ela precisava correr o mundo, né? E entregou os filhos para Oxóssi e saiu pelo mundo ventando por aí. Bom, essa primeira foto, ela retrata a mangueira que era utilizada pelos hereis aqui na época, o qual minha avó está sentada no pé da árvore e que ficava aqui na frente do terreiro. Nós temos também mais uma foto que está enquadrada aqui no nosso barracão, né, na década de 60, ao qual tivemos a visita de PRVG, que sempre estava junto com a minha avó, com outras ialorixás e babalorixás, né, desde a década de 40. Com o professor Lachebican, né, que foi o primeiro professor nigeriano que esteve aqui no Brasil através do contato junto ao CEAL. Porque esse é o sentido de ter um memorial, de você ter a antiguidade ou as coisas modernas da casa, das ialorixás passadas, de tudo que tem na casa, que não seria só o memorial de Mãe Olga, seria o memorial do Ilemar Oiá Laje. Casa de Axé é a casa da força, a força vital, né? Porque a casa de Axé não é somente espaço geográfico, não é somente esse espaço geográfico delimitado. A casa de Axé é a casa da força, que é a nossa segunda pele também. A casa de Axé não é somente essa casa objetificada, material, mas é a casa da força. Aqui é a nossa outra pele, aqui é a casa que nos protege, que contém a força vital dos orixás, que está aqui para nos dar. Né? Então, quando eu volto aqui, eu volto para buscar axé, eu volto para a minha casa de axé. Eu venho aqui, eu venho buscar o axé que está contido aqui em todas as coisas também. Mas aqui é esse espaço muito mais especial, né?
Porque para mim tem muito axé, entendeu? Essa força vital que nos mantém vivos no mundo. Eu tenho uma imensa gratidão ainda de ser desse axé, ser filho dela, que ela me deu muitas gratidões mesmo. E uma até que eu vou levar para toda a vida comigo é ser o último ogã que ela confirmou nesse axé. Aí eu tenho um prazer enorme disso aí e vou levar onde eu for e qualquer lugar que eu tiver, eu vou falar dessa Ialorixá. Um ogã, eu acho assim que é o seu braço direito da casa, tá ali porque der e vier. Se cair uma parede no terreiro, o ogã tem que estar ali para ajudar, para fazer e tratar as pessoas bem, tratar o público bem, tá entendendo? Tomar conta da casa. O ogã tem que ser aquela pessoa que protege a casa, protege o círculo da casa. Que as outras pessoas, os outros irmãos de santo, estão manifestados. E aí a gente está ali, está acordado, está vendo as coisas que estão acontecendo e estamos ali para cuidar deles. Sempre diz aqui, para todo mundo que entra. A gente faz o orixá, a gente cuida do orixá, mas não é para você ficar rico, abastado, não. Ele te dá caminho, ele te dá direção, ele te dá discernimento. Para quando você precisar dele, ele está ali. Está ali perto de você e fazendo, não, sou eu que estou aqui, sou eu que estou cuidando de você. Para você ter certeza que aquela pessoa que você carrega, aquele orixá, aquela entidade, ele está ali para te ajudar, ou no momento de alegria, ou no momento de tristeza, principalmente no momento de necessidade. Essa coisa se embrenha no corpo da gente, avança pela alma, tá entendendo? E nos faz realmente, quer queira ou não, filhos dessa casa, né? Filhos desse axé, que é muito importante. Eu adoraria que todos os candomblés do Brasil tivessem essa mesma formação, essa mesma integridade do candomblé de Olga do Alaqueto. E ela sempre segurou isso aqui com fibra, com toda a energia que ela tinha e que ela adquiriu, né, com os orixás dela. Ela gostava, ela tinha muito amor pelos orixás. Eu sinto muita falta. Quem é Olga de Alaqueto? Olga de Alaqueto é uma pessoa que desde criança veio com esta missão a cumprir e nunca pôde sair. Então está cumprindo esta missão com a divindade pelo mundo inteiro. Você falou em missão, Olga. Que missão é essa? A missão de corrigir a vida do povo, de dar a paz a quem não tem, consertar os nervos, consertar as doenças das pessoas, fazer a caridade de tudo quanto a pessoa precisa. Dona Olga era antirracista. Dona Olga não era racista, era antirracista. Antirracista significa o quê? Você, né, respeitar os diversos grupos de cor que existem. Então aqui mesmo você pode ver na casa dela que tem os diversos grupos de cor. Né? Você pode ver que tem uma aceitação, a inclusão. Então isso aí o candomblé está a serviço disso, de um respeito pelas mulheres, pela presença feminina dentro da sociedade, né? Um respeito do lugar das pessoas, que elas, né, sejam, digamos, respeitadas, sejam qualificadas no lugar que elas possam atuar. Então isso aí eu acho que a sociedade tem que aprender, né? Então isso aí eu acho que Dona Olga tem a participação nessa construção de conhecimento, que será muito valioso para a humanidade. Acredito que será muito valioso no futuro para a humanidade todo esse fenômeno que nós vemos aqui.